Olá pessoal, dando sequência aqui no nosso estudo, né? Agora a aula de revisão sobre Immanuel Kant. Vou seguir aqui o meu roteiro e vou tentar fazer ela de forma bem sucinta para ajudar vocês aí na avaliação bimestral, né? Quando vocês forem fazer aí o Enem, vestibular. Então é isso daí, tá? O Immanuel Kant ele está dialogando, vamos dizer assim, diretamente com o David Hume, né? Então, ele é posterior ao David Hume e ele também pertence ao século XVIII, assim como Hume, mas ele vai viver até o comecinho do século XIX. Ele é um importante pensador aí pro, né, o chamado iluminismo alemão, a Aufklärung, né, como alguns chamam. E ele também falou sobre teoria do conhecimento, né? Então, por isso que a gente está confrontando o pensamento dele com o do David Hume. De certo modo, o que o Kant faz é uma junção entre o pensamento, né, o racionalismo semelhante ali ao do Platão e o pensamento do David Hume, mas é claro, ele junta isso com uma originalidade que é kantiana, né? Não tem como dizer que não é própria do Kant, né? Então, vamos ver aqui, eu vou seguir o roteiro aqui e a gente vai eliminando aqui os conceitos. Mas olha, o Kant ele queria saber o que a gente pode conhecer. Então ele faz aí 4 perguntas, né? O que posso saber, como devo agir, né? O que posso esperar e o que é o ser humano, né? A teoria do conhecimento dele, a epistemologia kantiana, vai tentar responder o que eu posso conhecer, o que eu posso saber. E aí, nessa teoria, ele imagina o ser humano do seguinte modo: ele imagina que o ser humano é composto por sensibilidade, né? Então é como se a gente tivesse duas, né? A gente fosse 2 esferas. A sensibilidade, então a sensibilidade seria visão, audição, tato, paladar, olfato, assim como o David Hume falava, lembra? Né? Que a gente investiga o mundo a partir da sensibilidade. Então, o Kant ele não nega, né, essa afirmação do Hume, né? Ele vai dizer que a sensibilidade elas são formas a priori, né? Formas puras, né, da sensibilidade. Então, ele vai dizer que a gente já nasce com essas ferramentas: visão, audição, tato, paladar, olfato e assim por diante. Tá? Então, a sensibilidade, né, que é essa primeira etapa que compõe o ser humano, ela tem dentro dela, desse campo da sensibilidade, tem um espaço chamado de campo fenomenal. O campo fenomenal é uma estrutura na qual a primeira etapa do conhecimento passaria ali. Estou dividindo em etapas aqui, mas isso acontece de forma simultânea, vai dizer o Kant, né? Eu estou fazendo isso para ficar mais didático. Então ele vai dizer para nós que esse campo fenomenal é onde as nossas ferramentas, visão, audição, tato, paladar, olfato, desmonta as coisas. Então, se eu quero conhecer um objeto, né, eu quero conhecer, né, uma cadeira, né? Então eu vejo o objeto, eu vejo aquela cadeira como ela é ali, aquele objeto real ali externo a mim, que eu chamo de cadeira, né? E a minha estrutura da sensibilidade vai desmontar essa cadeira, né? Vamos dizer assim, porque eu vou intuir a cadeira. Intuir é ser afetado por ela. Então eu estou tendo contato com aquele objeto através dos meus sentidos, através, né, dessas ferramentas. Esse contato, o Kant chama de intuição, né, de intuir as coisas. Então eu sou capaz de intuir esse objeto. Esse objeto ele vem parar dentro do meu campo fenomenal, né? Então o pé da cadeira vem parar ali dentro, né, o assento da cadeira, né, o apoio das costas e assim por diante. Então é como se eu desmontasse a cadeira inteirinha. A cor que a cadeira tem, se ela é estofada, a cor do estofado, se ela é envernizada, se ela está pintada e assim por diante. Então, a minha sensibilidade ela é capaz de intuir essas coisas e lançar dentro,
desse espaço chamado de campo fenomenal. Dentro do campo fenomenal, né, o Kant vai dizer que tem duas formas puras, né, formas puras da sensibilidade, que seria o tempo e o espaço. Então, dentro da minha sensibilidade, eu teria ali o tempo e o espaço. O que o Kant está querendo dizer para nós com isso? Ele está querendo dizer que o tempo e o espaço são estruturas do nosso, né, faz parte da nossa estrutura, faz parte da nossa sensibilidade. Ou seja, a noção de tempo, a noção de espaço, sou eu que atribuo as coisas. Então, eles não são formas que existem fora de mim, mas elas dependem de mim. Então, eu já nasci com essas estruturas ali, por isso é chamado de formas a priori ou formas puras da sensibilidade. E com essas estruturas eu vou entendendo as coisas. Em sala de aula eu já dei esse exemplo, vocês vão se lembrar. Imagina uma criança pequena que está brincando ali na porta da casa dela. Ela ia até a esquina para uma criança aí de 5 anos, até a esquina da casa dela, é muito longe. Quando ela consegue ir na rua de baixo da casa dela, é mais longe ainda. Passa o tempo, a criança cresce, e aí ela percebe, essa pessoa percebe que era muito perto ir ali na rua de baixo. Então, a distância não mudou. O que mudou foi o entendimento sobre a distância. A mesma coisa é a noção de tempo. A pessoa que ela tem que fazer uma coisa prazerosa, de repente, 30 segundos é muito pouco tempo para fazer uma coisa que se gosta, um lazer, um hobby. Agora, fazendo uma coisa que não, por exemplo, ficar 30 segundos com uma panela quente na mão, já é muito tempo. Ou seja, a noção de tempo que vai mudar. O tempo é o mesmo. Então, é a minha percepção sobre o tempo que mudou, é a minha percepção sobre a distância que mudou. Então, esse exemplo aí foi dado em sala de aula. Se você perdeu agora, a gente está relembrando aqui. Tá? Então, aquelas partes da cadeira estão ali naquele campo fenomenal, naquele espaço, dentro da minha sensibilidade. Ou seja, eu intuí aquelas partes da cadeira. Feita essa intuição, eu pego as partes dessa cadeira e vou subsumir, vou jogar para parte do meu entendimento. Lembrando que eu estou fazendo essa divisão aqui, mas isso aqui é simultâneo, tá? Então não é divididinho assim. Isso aqui foi a forma que eu encontrei de explicar para ficar didático o entendimento. Então essas partes da cadeira, ela vem parar no meu entendimento, no meu intelecto. Então, o ser humano é dividido em sensibilidade, a parte que sente, visão, audição, tato, paladar, olfato e assim por diante, a sensibilidade, e entendimento ou intelecto. As duas palavras podem aparecer, tá? Pode variar aí a tradução. Entendimento ou intelecto. Então, ali na hora que é subsumido para o meu intelecto, eu vou atuar sobre essas informações de outro modo. Eu vou atuar com as minhas formas puras do entendimento. Então, a gente já nasceu, vai dizer o Kant, com as formas puras do entendimento também. Então, ele vai dizer que essas formas puras do entendimento é a lógica. A lógica que vai categorizar as coisas, vai transformar isso tudo em categoria. Tá? Então, olha para vocês não se perderem aí, a junção entre o pensamento de Hume e de Platão, por exemplo. O Platão dizia que a gente já nascia com algumas coisas, com conhecimento. Ele já dizia que o conhecimento é inato. A gente já nascia com conhecimento. O Hume dizia que não, que a gente nascia só com a capacidade de conhecer as coisas. E eu tinha que investigar a natureza, e aí, à medida que eu ia investigando empiricamente, eu ia formando as minhas ideias. O Kant pegou as duas coisas e juntou, ou seja, tem coisas que já nascem comigo, como Platão está dizendo, que é essas formas puras da sensibilidade e as formas puras do entendimento, tá? E
tem coisas que... Mas eu também preciso fazer como o David Hume dizia, investigar o mundo externo a mim. O Platão negava a existência do mundo externo. Para ele, essa cadeira, por exemplo, que a gente está investigando, é uma cópia da cadeira verdadeira. Então, ele nega o mundo, né, material, né, o mundo físico. Para ele, a essência metafísica era verdadeira. O Hume já afirma a existência do mundo físico. O Kant também afirma, né, a existência do mundo físico. Então, ele pega as duas e junta. E aí, como que funciona? Então, a cadeira, né, ela é subsumida para o meu entendimento. No meu entendimento, ela é remontada. Então, eu tenho ali agora um conceito dessa cadeira. Eu sou capaz de conceituar essa cadeira porque as formas puras do meu entendimento vão categorizá-la. E aí, a partir dessas categorias, eu sou capaz de formular os meus juízos, né? Dizer se a cadeira é boa, se a cadeira não é, ou seja, o que eu entendo sobre aquela cadeira. Mas o que acontece? O que eu tenho ali no meu entendimento é o meu entender sobre a cadeira. É a minha ideia sobre a cadeira, que eu, né, formei esse conceito e essa ideia ela é minha. Outra pessoa vai ter outra ideia que é a ideia dela. Então, mesmo se tratando de um mesmo objeto, a gente sabe que o objeto existe, está ali na sua frente, mas cada um está vendo esse objeto de um jeito. Certo? Até aqui? Olha, agora a gente precisa entender uma coisa. Uma coisa é a imagem, é o conhecimento que eu tenho sobre a cadeira. Outra coisa é a cadeira de verdade, a cadeira que está ali, o objeto. Essa cadeira, o Kant vai chamar de coisa em si, ou seja, o objeto como ele é de verdade. O Kant vai dizer para nós que a coisa em si, a gente jamais saberá o que é, porque aquele objeto que está ali fora depende, né, para eu conhecê-lo, eu dependo dos meus instrumentos, das minhas ferramentas, ou seja, né, da minha sensibilidade. Então, eu tenho, na verdade, um conceito daquela cadeira, né, uma ideia que eu mesmo criei, a partir da minha estrutura. Outra pessoa cria outra ideia a partir da conceituação dela. Então, cada pessoa vai ter uma ideia sobre o objeto, mas o que o objeto é em si, nenhum de nós saberá. Ou seja, para o Kant, a gente jamais saberá o que é a coisa em si. Então, macete aí para vestibular. É impossível conhecer a coisa em si. É impossível saber o que os objetos são em si, ok? Então, o que a gente formula é uma ideia, né, um conceito sobre a coisa, tá? Esse conceito que eu formulo é chamado de a posteriori. Por que é a posteriori? Porque ele é posterior à minha sensibilidade. Então, eu tenho que passar pela minha estrutura da sensibilidade para chegar no meu entendimento. E no meu entendimento, as minhas formas puras atuam sobre essas informações, categorizando elas. Então, esse conhecimento é chamado de a posteriori, ou seja, posterior à experiência. Lembra disso, tá? O nome a posteriori já te dá uma dica. Porém, já tem algumas coisas que, de certo modo, mora ali no meu entendimento, já nasceu comigo, tá? Que essas formas puras do meu entendimento. A lógica, por exemplo, que me permite categorizar as coisas. Essas estruturas puras é chamada de a priori. Essas informações são informações a priori, ou seja, as informações a priori são as informações que não dependem da minha sensibilidade, não dependem da minha experiência, ok? Eu não preciso investigar o objeto externo para saber que é daquele jeito, porque é lógico, é uma questão lógica, tá? Exemplo, duas linhas paralelas jamais se cruzam. Eu não preciso observar as linhas paralelas para saber se elas se cruzam ou não, tá? São exemplos práticos, por isso que eu estou repetindo esse exemplo. Eu dei esse exemplo lá em David Hume, estou usando o mesmo exemplo. Um triângulo ter três lados. É lógico que um triângulo tem três lados. É óbvio isso daí, porque o próprio nome está dizendo triângulo. São três ângulos, três lados, ok? Então, esse tipo de
né, de informação, eu não independe, eu não preciso da experiência. Por isso, ela é chamada de a priori. Já aquela que depende da experiência, depende de eu ver o objeto, tocar o objeto, sentir o gosto, o cheiro e assim por diante, essa informação é a posteriori. Ela é posterior à experiência. A partir desses conceitos, né, que a gente vai formulando, eu vou categorizando as coisas. E aí o Kant vai falar de uma série de juízos, né? Dos juízos, né? São julgamentos que a gente faz, né? Então, são pensamentos que a gente tem, né? Que eu não vou entrar neles aqui porque não caberia nesse primeiro momento, né? Mas aí tem vários tipos de juízo, né? Juízo sintético a priori, juízo sintético a posteriori, né? E por aí vai. Que eu não pretendo abordar aqui nessa revisão, tá? Então, o que você precisa lembrar para a avaliação bimestral? Você tem que lembrar do que é a sensibilidade dentro da estrutura do pensamento kantiano, o que é o intelecto, tá? O papel do entendimento, do intelecto, o papel da sensibilidade. Lembrar aí do que é a coisa em si, que a gente jamais conhece a coisa em si. Então a gente vai ter sempre o nosso olhar, o nosso pensamento sobre a coisa, sobre o objeto. O que é o conhecimento a priori ou conhecimento puro, pode aparecer nos vestibulares como conhecimento puro, tá? É a mesma coisa, conhecimento puro e conhecimento a priori é a mesma coisa. O que é o conhecimento a posteriori, que também pode ser chamado de conhecimento empírico, porque eu preciso investigar, tá? E é isso. Então, lembra aí que é uma junção de o sujeito conhecedor e o objeto conhecido, né? Então, para o Platão, você já nascia com o conhecimento, então descartava o objeto conhecido. Já para o Hume, você nascia sem a estrutura para conhecer, e o Kant dá uma reguladinha, ele diz que a gente já nasce com formas puras, porque sem essas formas puras não seria nem capaz de conhecer as coisas, mas eu preciso também do objeto a ser conhecido. Então, essa relação aí entre o sujeito conhecedor, né, e o objeto conhecido. Então, essa é a estrutura, né, do pensamento kantiano para a epistemologia, ou seja, como a gente conhece as coisas, como eu posso conhecer as coisas, né? A teoria do conhecimento kantiana. Então, eu só conheço a coisa para mim, né? Então, conhecemos para nós. Cada um tem o seu entendimento sobre, né, determinados objetos, porque a gente está sempre limitado em termos a posteriori, a gente está sempre limitado à nossa estrutura. Até daqui a pouco.